Bom dia! Muito bom dia, gente! Terça-feira, 8h05 da manhã. Sejam todos muito bem-vindos, né? Muito bom dia! Bom dia, Rebeca! Bom dia, que saudade, mulher! Bom dia, Paloma, Juliana, muito bom dia quem tá aqui na live. Nosso tema de hoje é sobre insatisfação profissional, mas, né, como toda live que eu me proponho a fazer, a gente acha que é uma coisa, mas a gente acaba entrando em outros temas, em outras coisas, né? Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Live sobre insatisfação profissional. Tô esperando as pessoas entrarem. Peguem uma água, peguem um café. Ai, tem tanta coisa linda pra gente falar hoje. Eu me arrumei toda na correria. Sabe aquele dia que é aquela bagunça? Quem tem filho aqui vai me entender, né? Eu me atrapalhei no horário, tava cansada de ontem à noite, que eu exagerei ontem um pouco, sabe? Depois à noite, no que eu tava fazendo no trabalho, nas minhas leituras. Aí, enfim, tô aqui, mas tô com muita energia e com o coração vibrando de poder falar sobre algo que, pra mim, acho que custou muito caro. Eu não preparei muito o que falar hoje, no sentido de eu sempre, né, trago muitos tópicos pra falar e tudo mais. Hoje eu tenho um roteirinho, tipo, né, daquilo que eu imagino trazer pra vocês, mas eu tô muito mais de coração aqui, um coração aberto pra poder falar um pouco sobre o que é insatisfação profissional, o que a gente imagina às vezes que né? Como que a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, elas estão juntas e interligadas, né? Às vezes a gente tem uma crença de que as coisas são separadas, mas elas não são. Então, a gente vem com essa ideia de que agora eu cheguei no meu trabalho, ou então eu estou, né? Agora eu sou vestir a roupa da Lígia profissional e agora tudo que acontecia na minha vida pessoal ficou pra trás, né? Vocês já pensaram isso? Fala pra mim aqui, comenta se já passou isso na cabeça de vocês, sabe? Aquele dia que você chega no trabalho e aconteceu 1 milhão de coisas. E aí você pensa assim, não, agora eu preciso me concentrar, porque agora eu sou a pessoa profissional, eu preciso ser profissional, eu preciso separar as coisas e tá. E como tem violência nesse tipo de pensamento, né? Algo que nós fazemos com nós mesmos sem pensar, né? Porque é algo que fomos acostumados e acostumadas a fazer, né? Então, enquanto as pessoas estão entrando, né? Pegando uma água, pegando seu café. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Quem tá aí? Temos, por enquanto, 2 pessoas na nossa live de hoje. Quero saber se vocês estão me escutando direitinho. Então, enquanto eu aproveito para tomar uma água. Boa. Então, bora lá, né? Se vocês quiserem, quem sentir, sabe, dentro do coração de vocês, de encaminhar essa live para outras pessoas que possam se beneficiar, sabe? Aquela pessoa que você sabe que tá naquele vucu-vucu de transição profissional, que tá insatisfeita, que não sabe muito bem como sair do lugar, que você visualiza que esse tema pode ser interessante para essa pessoa, a gente encaminha. Quanto mais pessoas a gente puder, né, integrar nesse nosso movimento, melhor, né? Então, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui pra mim, nas coisas do meu roteirinho, micro roteirinho, né? E aí eu quero perguntar pra vocês uma coisa, né? Há quanto tempo quem tá aqui me assistindo tá sentindo... Bom dia, facilitando caminhos, entrou, adoro a página dele, muito importante. A gente tá falando sobre insatisfação profissional, tá? Pra quem entrou agora. E aí eu quero te perguntar, há quanto tempo você sente o que você tá sentindo? Bom dia, Andressa, seja bem-vinda na nossa live. E há quanto tempo você
sente o que você tá sentindo, sabe? Você sabe o que você tá sentindo. Esse troço, que provavelmente é muito parecido com o que eu sentia. É uma coisa que, sabe, você não consegue nem explicar muitas vezes. É algo que às vezes toma conta de você, toma conta do seu coração, da sua alma, dos seus pensamentos, e você fica até da falta de ar, porque você começa a se questionar muitas coisas, né? Você começa a se perguntar o que eu tô sentindo, e às vezes você não sabe nem nomear, de tão confuso que é, né? E aí a gente tá chamando isso de insatisfação. Mas a gente sabe que, é desconforto, né? Parece que tem alguma coisa que tá fora de lugar. Vocês não têm essa sensação, né? Parece que você tá lá, né? Chegou, não importa onde você trabalha, com o que você trabalha, mas você sente algo como se estivesse fora de lugar, né? Bom dia, Bia, seja bem-vinda. E aí você sente como se tivesse tudo assim, sabe? O mundo que você vê fora parece que não é sobre você. E aí você chega no seu lugar de trabalho e você olha para as pessoas e para aquele lugar e pensa, a vida não tá aqui. Já aconteceu isso com alguém? Acontecia isso direto comigo. Eu lembro que eu chegava, né? Começava só de lembrar de muita falta de ar. Eu olhava as paredes assim do lugar e aí automaticamente eu pensava, eu olhava aquela janela e como se viesse na minha cabeça assim, a vida tá lá fora. E automaticamente o que eu fazia? Eu negava absolutamente aquilo que eu estava vivendo. Não como fosse, não como se fosse errado, né? A gente não, de repente não tá muito feliz ou não tá muito bem, isso é normal. Agora o que a gente tá falando aqui, né, pra gente falar da mesma coisa, vamos ver se a gente tá falando da mesma coisa, da mesma situação. A gente tá falando de uma situação que te esgota. Não é aquela coisa assim, eu não tô muito bem aqui, mas tá indo. Não, não é isso. É sobre algo que te consome, né? É sobre algo que você não dá mais conta. Bom dia, Aline! Seja bem-vinda! E aí você nem se reconhece mais naquele lugar, sabe? Você olha e você não se reconhece. Alguém já sentiu isso? No local de trabalho, né? Na vida? E aí você olha e fala assim, eu tô abafando algo dentro de mim. Né? Eu tinha muito essa sensação. Bem verdade pra vocês, eu nunca tive a sensação dentro do direito de que, pra quem tá entrando nessa live agora, né, tem algumas pessoas, a Bia tá chegando agora, né, algumas pessoas que eu não conheço, e pra quem tá chegando agora, então, eu tenho uma formação jurídica, né, fui advogada, ainda trabalho no sistema de justiça, mas hoje eu tô bem, estou feliz e trabalhando com as constelações, mas teve um determinado momento que eu sofri muito dentro dessa área, né? Com a área que eu trabalhava. E aquela Lígia, ela se abafava demais, né? Ela tinha uma sensação de que ela tinha um outro potencial e que ali ela não conseguia exercer. Ela tinha uma sensação de que ela tinha outras habilidades, mas que não era ali o lugar para aquilo, né? E muitas vezes isso fazia com que eu fosse como se fosse entrando num movimento de contração. E aí vejam se isso também não acontece com vocês. Agora trabalhando com a constelação, entendendo a força do campo, né, que acontece quando a gente faz uma constelação, é como se a gente fosse se fechando e ficando bem pequenininho. E aí aquele movimento, né, que não é um movimento de expansão, e não é um movimento de interiorização ou de contração saudável, é um movimento de não à vida, né? É um movimento que você tá sempre assim, num movimento de auto-julgamento, com a sensação de que ninguém tá te compreendendo, né? Alguém aqui se conecta com isso, né? Alguém aqui fala assim, nossa, eu também sinto isso? Você tá falando um pouco de mim também? Alguém sente isso? Bom dia, Lívia.
Tava falando aqui daquele vucu-vucu interno que acontece quando eu estava no trabalho e estava completamente insatisfeita e infeliz, né? Como se fosse... Gente, se fosse uma comida... Vamos pensar isso, olha que absurdo. Se fosse uma comida, é como se você estivesse comendo e não tá satisfeita. Sabe? Quando você tá pé da vida com alguma coisa, ou tá faltando muita coisa aqui dentro, e a gente come pra ocupar esse lugar, né? Então, isso vira um peso. E aí você não se aguenta, né? Vixe, sinto isso das 9 da manhã às 17. Ai, a gente não aguenta. A gente não aguenta. É muito tempo da nossa vida vivendo, né? Esse lugar de não a vida, esse lugar de não merecimento, porque também é um pouco sobre isso, né? No fundo, mas uma noção de merecimento muito profunda. Aqui eu não tô falando de merecimento assim, sabe? Aquela lógica superficial que a gente conhece. Se eu fizer isso, que nem quando a gente, né, costumeiramente falam para as crianças, e que quem é da educação positiva aqui não concorda muito, mas vou trazer essa lógica do merecimento para falar do que eu não estou falando. Aquela lógica assim, se você comer tudo, você merece ir pro parque, né? Quase um merecimento acompanhado de punição. Não é desse merecimento que eu tô falando. É de algo que você sente dentro, você se autoriza e você se permite viver algo diferente. Ai, mas pra chegar nesse lugar tem uma caminhada, né? É todo um processo. E aí, nesse marinhado todo, né, que eu tava, e de insatisfação profissional, e se você tá nesse emaranhado aí, talvez você se reconheça também, né? A gente reclama. Ai, como a gente reclama. Reclama. Gente, eu não sei como meu marido me aguentava. Se meu marido estiver nessa live ainda, depois só fala assim, vixe. Porque era todo dia, né? Voltava do trabalho reclamando, e reclamava de todo mundo, e reclamava do lugar, e reclamava do sistema injusto, errado, e blá blá blá. E aí eu não tô falando isso pra gente abafar, sabe aquela raiva positiva? O que eu chamo de raiva positiva? É aquela indignação, aquela insatisfação, mas que move, né? É aquela indignação que vai fazer você transformar aquilo tudo que você tá vivendo. Mas não era essa reclamação que eu tinha na época. Era uma reclamação que, se eu botar na conta de quanto tempo eu ficar... É porque eu te amo. É só por isso, gente. O amor faz milagre, né? Porque, gente, eu reclamava. A minha terapeuta também, coitada. Eu acho que ela olhava pra mim hoje, trabalhando com terapia também. Eu fico imaginando, né? A pessoa me ouvindo e falando assim, ei, você não vai tomar uma atitude, né? Eu fico imaginando hoje. Sei lá, porque eu não tô falando de pouco tempo, gente. Eu tô falando de 7 anos pra mais, né? Eu acho que o pior pra mim, durou 7 anos, né? Mas se eu for contar, dá uns 9, né? E aí, como é que é isso? Você já parou pra pensar o que é uma pessoa chegar pra você e ficar reclamando, né? Tenta se colocar nesse lugar. De como é você ouvir aquela pessoa que só reclama. Sabe assim, nossa, mas reclama, mas não faz nada. Reclama, mas não faz nada. E aqui eu sei que tá todo mundo no movimento. Ninguém tá aqui sem fazer nada. Todo mundo que entrou nessa live que eu conheço, eu sei que tá no processo. Que tá no movimento. Não tem ninguém passivo por aqui. Que fala, eu vou ficar reclamando, vou ficar aqui parado do meu lugar esperando cair o milagre. Tá todo mundo nesse movimento, né? Acontece que... É algo tão profundo isso, porque alguém aqui tem noção, vou fazer uma pergunta, alguém aqui tem noção de onde começa essa sensação de insatisfação, essa noção de insucesso? Alguém chuta aqui? Onde começa isso? Alguém tem um palpite? Onde começa esse negócio? Quando começou essa coisa de insatisfação, né? Vocês já se perguntaram isso? Quando que começou essa coisa dessa luta interna, essa batalha interna que parece que nunca termina, né? Algum chute? Última tentativa? Menor ideia, tô esperando você me contar. Minha gente...
quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Quando estávamos na barriga da nossa mãe, temos as primeiras sensações do que é estar satisfeita, do que é a insatisfação. E aí, eu sei que a Ana que tá aqui nessa live, fez uma especialização de neurociência comigo, educação e desenvolvimento infantil, e a gente estudou, né, um pouco a primeira infância, né? Esses primeiros anos de vida, mas o que eu tô trazendo aqui é uma visão da constelação junto com isso, né? Gente, o nascimento é o primeiro momento, o primeiro ato da vida em que a gente tem que se posicionar e que a gente vem pro mundo com as nossas próprias forças. Já pararam pra pensar nisso? Que surreal é nascer, né? Depois, quem tiver curiosidade, coloca no YouTube, assim, vídeo de uma criança nascendo, medicina. Depois eu até procuro, passo o link pra vocês. E aí começa um vídeo, assim, de todo o movimento que é pra nascer uma criança. Né? Toda a força, toda a energia. E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu via e eu me emocionava, porque eu ia sentindo aquela força. E eles colocam uma música também que faz você ir pra um lugar, aquele lugar de você entrando junto, parece que tá nascendo junto, né? E aí você vai acompanhando essa criança nascendo até o momento que chega o parto. Só que até chegar esse momento do parto, a gente já sentiu muita coisa dentro da barriga da nossa mãe. E quem é mãe aqui, sabe, né? Como a gente sente muita coisa. E aí, sem culpa, né? Pelo amor de Deus. Angélica, seja bem-vinda. A gente sabe que às vezes a culpa acompanha muito a maternidade, mas eu não tô falando de culpa. Não é pra gente ter culpa, é pra gente ter consciência, né? Consciência de tudo que a gente sente, o nosso bebê sente também. E assim foi com nós, né? Quando nós éramos bebês também. Porque às vezes, quando a gente se torna mãe, a gente tem muito essa referência de agora eu sou a mãe, e aí você pensa você na função e no papel de mãe. Mas às vezes a gente esquece que a gente foi esse bebê também, né? Que a gente sentiu tudo. Então toda aquela sensação da nossa mãe, toda a projeção, né? Tudo aquilo que acontecia, chegava na gente também. E quando chegou o momento da gente nascer, vir pro mundo, é aquele momento que a gente tinha que imprimir toda a nossa força, né? Toda a nossa força, toda a nossa posição, todo o nosso se colocar no mundo. E nesse movimento, muitas vezes, a gente tem traumas já, que a gente carrega até hoje. Então, de repente, uma cesárea, a gente fala assim, mas cesárea, gente, a cesárea é cesárea. Sim, e não tô falando, ontem aqui em casa eu tava falando da cesárea, e eles até falaram pra mim assim, ai, mas agora a cesárea é um problema também. Não, calma, né? Calma, não é isso. É que, muitas vezes, a cesárea ela acontece de forma precoce, e a criança não tá pronta pra nascer. E aí, pum, arrancam ela lá, e ela vem pro mundo e fala, o que eu tô fazendo aqui? E aquela força, aquela vontade que era para essa criança imprimir para o nascimento, não teve, fizeram por ela, né? Então ela além de ficar muito assustada de todas essas sensações, ela vem pro mundo, né? A gente fala, a fórceps, pum, veio, né? E aí, isso pode, não tô falando que tem, isso pode ter a ver com o nosso adulto, com o que a gente sente hoje, né? Por isso que tá todo mundo ressignificando aqui um monte de coisa, gente. Então até a cesárea pode ter impacto, então tá todo mundo ressignificando. E é isso mesmo, tá? E é isso mesmo. Então a gente olha para esse movimento profundo, né? Para esse movimento profundo de nascer, desse nosso posicionamento que a gente precisa ter quando a gente vem pra vida, né? Então tem tudo a ver o nosso nascimento com a nossa sensação de satisfação. Ah, mas isso não pode ser superado, então agora eu vou ver como é que foi meu parto, como é que foi meu nascimento, e aí eu não posso superar isso? Claro que pode, estamos aqui pra isso, né? A gente não pode, a gente fala que trauma não se cura. Ai, mas eu vejo um monte de coisa na internet falando da cura dos traumas, trauma não se cura.
Quem fala que o trauma curou, né, absurdamente, absolutamente, não sabe muito bem o que tá falando, né? O trauma a gente ressignifica, a gente dá um novo olhar para ele, a gente conta uma nova história sobre aquilo que aconteceu com a gente, né? E aí a chave começa a mudar quando a gente ganha consciência. Ai, como que eu ganho consciência? Eu quero ganhar logo essa consciência, que eu não aguento mais essa insatisfação, isso tudo que eu tô sentindo aqui dentro, né? Qual é o movimento pra mim, né? Vocês que estão aqui nessa live. Qual o movimento que eu preciso fazer pra eu começar a me movimentar e sair dessa insatisfação? Gente, vai perguntar pra mim? Eu acho... Constela! Constela é isso! Nossa, eu já fiz, ó, a primeira constelação que eu fiz, depois que eu me formei como consteladora, foi sobre... tô tentando lembrar, foi sobre culpa. A pessoa se sentia muito culpada, enfim. Era uma mãe que se sentia muito culpada e queria entender de onde vinha essa culpa, e a gente fez todo esse movimento, né, dela entender e tomar consciência de onde vinha isso. Eu lembro das primeiras constelações que eu fiz na ordem, depois eu já não lembro direito, assim, né, certinho os temas. A segunda foi sobre insegurança. E adivinha o que veio na constelação, né? A relação com a mãe, né? Uma situação em que foi rompido esse vínculo com a mãe. E existia uma insegurança tão grande ali, que existia também uma dificuldade de se posicionar e de se mover rumo a uma transição de carreira, né? Então, muitas vezes... Seja bem-vinda, Mariana! Então, muitas vezes, a gente acha que a nossa insatisfação está relacionada só àquele ambiente que a gente tá, né? Da profissão, do trabalho. Mas, se a gente quer aqui ressignificar, todo mundo que tá aqui porque gosta de uma coisa profunda, gente. Ai, Raira, bom dia! Que saudade, mulher! Todo mundo que tá entrando aqui quer ressignificar, quer fazer um troço de verdade, quer fazer uma coisa verdadeira. Ninguém tá aqui buscando algo superficial. Porque seria muito fácil entrar nessa live e falar assim, tá insatisfeita com o trabalho? Muda de trabalho. Não é? Muda. Vamos, gente, vamos mudar, todo mundo adulto, muda de trabalho então. Tá insatisfeita? Muda. Claro que eu tô falando aqui numa condição de pessoas que podem escolher, e a gente precisa ter noção desse nosso privilégio. E aí eu sei que tem gente aqui na internet que fala privilégio de uma ova, né? Todo mundo nasce igual. Não nasce todo mundo igual, gente. Tem um troço que chama loteria do nascimento, né? Então, aonde você nasce vai dizer muito sobre o acesso que você tem, né? Os direitos que você tem garantidos. Aquilo, né? Exatamente, já vou chegar nesse ponto, Lívia. Aquilo que você... onde você tá, né? Tem estudos em neurociência... eu estudei isso, assim, muitas pesquisas que mostram a diferença de acesso das crianças, umas que nascem em um lugar, né, mais pro interior do Brasil, das que nascem, por exemplo, aqui na região sudeste. É bizarro, né? Então, se a gente tá podendo escolher o nosso trabalho, se a gente tá podendo pensar, vou fazer uma transição de carreira, e se a gente tá podendo pensar, vou olhar pro meu propósito, eu vou olhar pra minha vida, cara, tô toda arrepiada falando isso. Né? Agora eu vou dizer sim pra minha vida, agora eu vou dizer sim pro meu futuro, agora eu vou dizer sim e eu vou, né? Vou juntar com as pessoas que estão com medo, mas que estão tentando também, e a gente vai junto. Aí eu vou pro movimento de força, mas eu tenho esse lugar de privilégio. E tá tudo bem aqui também, não é assim, eu agora sou privilegiada também, agora eu sinto culpa. Não é sobre isso. É sobre ter consciência de que a gente tem essa escolha, né? E pode demorar mais, às vezes, do que outras pessoas. Pode ter um outro caminho, às vezes muito mais difícil do que é para outras pessoas. Mas a gente também consegue, né? Mas aí, voltando para aquela questão. Daí eu mudo de trabalho. Aí o que acontece? Se eu vou pro novo trabalho, acontece a mesma coisa. Eu continuo insatisfeita. Porque, gente, agora a gente chegou no coração da nossa live. E se eu falar para vocês que não é o trabalho? Não é o trabalho. Ai, alguém vai me matar aqui? Falar, sua louca, sai daqui, você não sabe o que eu passo no trabalho. Claro que, né, a gente não tá falando aqui de situações abusivas, né, que acontecem no trabalho, que situações que até são ilegais e que são crimes. Isso aqui é outra coisa. Crime é crime e coisa ilegal é coisa ilegal. Abuso é abuso. A gente precisa nomear as coisas. Eu não tô falando disso.
Eu tô falando de uma situação que, assim, até o trabalho tá ok, mas você tá sentindo tudo isso que a gente tá conversando aqui, né? E aí você leva junto. A mesma coisa acontece quando você fala assim, agora eu vou mudar de casa, né? Agora eu vou mudar de casa porque a minha casa, eu tô insatisfeita com essa casa. Então eu quero procurar um outro lugar mais bonito, maior, mais isso, mais aquilo. Mas não é a casa. Não é a casa. É aquilo que tá dentro de você. Então, do ponto de vista sistêmico, eu quero falar pra vocês, né? A gente levanta sempre hipóteses, né? Sistêmicas. Não existe uma verdade absoluta. Não existe receita de bolo, não existe guia, né? Ontem até eu fiz um post que eu falei o guia do insucesso, mas é modo de falar, né? Tipo assim, se você seguir isso aqui, vai dar ruim. É isso que eu quis dizer, né? Mas não tem guia, a gente não tem manual, né? Aqui a gente tá investigando nossas possibilidades. E do ponto de vista sistêmico, tudo isso que eu falei, essa insatisfação, essa falta de lugar, pode indicar justamente isso. Que dentro da sua família de origem, né? Dentro da sua família, você pode estar fora de lugar. Então, quando você olha, né? Para a família que você veio, quando você olha para sua mãe, você olha para o seu pai, não sei se você tem irmãos, quando você olha para essa configuração familiar, e todo mundo aqui nasceu, todo mundo é filho de alguém, né? Filho e filha. Será que eu estou no meu lugar? Porque eu descobri isso em relação a mim. A minha satisfação profissional, vou chorar, só veio depois que eu entendi o meu lugar. Depois que eu entendi que eu precisava incluir muita coisa, né? Depois que eu entendi que eu precisava dar um lugar pra mim, né? Dentro do meu sistema familiar. Depois que eu entendi que eu precisava reconhecer o lugar das pessoas da minha família, né? Então, a gente acha às vezes que o negócio tá fora. E aí, a partir do momento que eu reconheci, que eu reorganizei, porque é isso, gente, a constelação, ela é uma reorganização familiar. Sabe, às vezes eu faço uma constelação que é um emaranhado só. Você pode não entender o que é constelação, como funciona a constelação. Sei que você olha pra constelação a hora que monta lá o negócio, tá uma bagunça aquilo lá. Tá uma bagunça, você vê, a própria pessoa fala, eu pergunto, né, o que você vê quando você olha para essa imagem? A pessoa fala, uma confusão. Eu falei, é isso mesmo. Tá uma confusão, uma bagunça, assim, né? Uma mistureba. O filho se vendo maior do que o pai e que a mãe. Os irmãos num lugar totalmente, né, que não é algo que é harmonioso, né? Pessoas que não são vistas dentro da família, pessoas excluídas, né? Que às vezes nem aparecem ali na constelação, ou você percebe ali dentro um movimento de uma vontade de excluir pessoas da família, né? Então, e a gente faz esse movimento de reorganização, né? A constelação familiar tem esse nome, né? Que fala que é constelação, parece que é algo das estrelas, né? Mas não tem nada a ver com astrologia e nem com as estrelas, né? Como é algo alemão, quando traduz pro português, eles dão esse nome, né? Seja bem-vinda! Mais uma pessoa aqui entrando na live, gente. E aí, a gente reorganiza, né? Se a gente for traduzir, né, de uma forma, até um nome melhor, seria a reorganização familiar. Então, quando eu me reorganizo perante o meu sistema familiar. Não é muita arrogância reorganizar o sistema, sabe? Porque eu faço a minha constelação e reorganizo o meu sistema, a minha visão sobre o meu sistema. Eu reorganizo a forma como eu tomo consciência do meu sistema, né? Agora, se a minha mãe for fazer a constelação dela, é outra constelação, não tem nada a ver com a minha, né? Se de repente a sua irmã, seu irmão for fazer, é outra consciência, né? É outra organização, diferente. Ah, mas tá errado, a do meu irmão saiu diferente que a minha. Não, tá errado, tá tudo certo, porque cada um tem a sua consciência, né? Então, gente, a gente tem essa sensação de satisfação, a gente se abre para isso e começa a se abrir para isso. Quando, primeiramente, a gente
se reconhece dentro da nossa família de origem, dentro do nosso lugar. Bateu aí pra vocês? Faz sentido isso? Fez sentido? Eu estou em paz com a minha família? Bert dizia... Bert foi o sistematizador da constelação familiar. Bert dizia que uma pessoa está em paz quando todas as pessoas da sua família têm um lugar no seu coração. E quando eu falo isso, gente, não é romantizar, tá? Não é trazer algo romântico, né? Trazer uma coisa... Ai, nossa, agora eu preciso amar todo mundo. Eu não tô falando de amar. Bert não falava ame sua família, ame sua mãe, ame seu pai, né? Ele falava honrar. Dê um lugar. Reconheça a existência. A gente tá falando sobre existência, não sobre convivência, né? Então, quando você entender isso dentro do seu coração, né? Que é reconhecer dentro de você que você é 50% um, 50% outro. Ai, mas eu não gosto do meu pai, não conheci meu pai, não... Eu sinto muito de verdade, porque não é fácil estar nesse lugar. Não é. Não é mesmo. No entanto, só estamos vivos porque aqui, todo mundo que tá aqui tem um pai e tem uma mãe. Bom dia, Flávia! Ai, gente, como é que tá chegando isso tudo pra vocês? Porque aqui hoje também rolou uma emoção, um calor aqui, que Jesus, tá? Como tá chegando isso pra vocês? Faz sentido? Manda uma mensagem, manda um coração, manda um tá, manda um sim, manda qualquer coisa pra eu saber como que isso tá chegando em vocês, né? Quero saber. Vou dar um tempinho pra vocês falarem aqui. Bom dia! Total sentido. Gente, isso é tão profundo. E tão profundo. Isso se opera dentro de uma dinâmica inconsciente, não é consciente. Porque se fosse consciente, se fosse do nosso pensamento, algo que eu penso e já faço, penso e acontece, seria muito mais fácil. Aí sim seria, eu vou mudar de trabalho e aí eu vou ficar bem. Aí eu vou mudar de relacionamento. Vocês não conhecem? Todo mundo aqui tem uma amiga? Fala aqui pra mim. Todo mundo aqui tem uma amiga que a gente fala o tal do dedo podre, né? Ai, mas eu só atraio aquelas coisas, né? Puta, menina tão legal, tão bonita, não sei o que, né? E aí não importa. É relacionamento, tudo igual, tudo bagunçado, tudo atrapalhado, tudo enrolado, tudo emaranhado. Você fala, meu Jesus, como é que pode, né? Todo mundo tem essa amiga aqui, né? Quando não fomos nós mesmas essa pessoa, né? Da pessoa emaranhada, né? Então, a gente sabe do que a gente tá falando, né? As pessoas que estão aqui são pessoas inteligentes. É uma mulherada inteligente do autoconhecimento que tá aqui, entendeu? A gente sabe do que a gente tá falando. Então, a gente sente a falta interna e começa a buscar no externo. Mas é nesse movimento de dentro. Exatamente. Se você não tem essa amiga é você. Adorei. Todo mundo tem, entendeu? Todo mundo. E aí, gente, pra gente finalizar aqui, estamos com 38 minutos de live. A gente não pode cair num engano, sabe? Num engano de que, a pessoa consegue. Às vezes eu tenho receio das pessoas olharem pra mim, né? De pessoas que estão em transição de carreira, das pessoas que estão buscando essa satisfação, que estão procurando mudar de vida. Eu tenho receio das pessoas olharem pra mim e só enxergarem coragem em mim. Sim, eu tenho bastante coragem, né? Eu consigo ter essa coisa que vem do meu umbigo, assim, sabe? Tipo, é um movimento que me joga pra frente, eu não sei explicar. É algo que faz assim, vai! Tipo, é como se tivesse alguém me empurrando aqui atrás e falasse, vai! E aí, vou chorar de novo. É como se eu sentisse no meu corpo a força do meu pai, né? Meu pai era um cara, quem conheceu meu pai, sabe? Ele era um cara que levava todo mundo pra frente, né? E tudo que eu aprendi, voltou, tocou o alarme, voltou. Tudo que eu aprendi com ele, tudo que ele me proporcionou
acredita em você, porque meu pai era essa pessoa. Meu pai era essa pessoa, eu tive a sorte de ter como pai um cara que ele sempre comprava minhas ideias, né? Então, vai filha, vai, você vai conseguir, sabe? Eu sempre tive muito incentivo dele, né? As pessoas que estão aqui na live e fizeram parte do Abraço Infância, né? Tiveram a oportunidade de conhecer meu pai também, porque ele ia nos encontros, né? Quando a gente fazia as rodas com as famílias, com os pais, com as mães, ele ia junto, tipo, e ele já quase era avô, né? E ele ia, ele apoiava. Então, assim, é algo que eu tenho um registro dentro de mim do que é sentir. A coragem vem do pai, né? A coragem vem da força do nosso pai. Como a gente enxerga também a força no nosso pai, né? Então, muitas vezes na constelação isso vem muito claro. Como a pessoa não enxerga a força no pai. Principalmente quando, sabe, o pai passou por situações muito desafiadoras, tem algum tipo de vício, tem algum tipo de doença. E aí você enxerga o seu pai como fraco, você se acha maior, né? E esse movimento faz com que você perca a sua própria força também, por tabela. Então, minha gente, é assim, todo mundo tem medo. E aí, como que a gente começa a ressignificar isso? Pequenos movimentos em direção aos nossos pais. Pequenos movimentos. Eu ia passar um exercício pra vocês, mas não vou passar agora não. A gente precisa estar num outro lugar. A gente precisa de um outro nível de interação pra fazer, porque eu preciso saber se vocês vão ficar bem com esse exercício, tá? Então fica para um outro lugar, um outro encontro aí via Zoom, que a gente consiga ter mais interação e a gente faz um exercício sistêmico para experimentar o que é fazer esses pequenos movimentos, né? Então, minha gente, quando a gente achar que falta fora, é porque falta dentro, né? E aí a gente precisa desenvolver uma coisa que chama inteligência espiritual. Ai, mas agora vai falar de religião, de espiritualidade. Eu anotei o nome do... não anotei o nome do pesquisador que fala sobre inteligência espiritual, mas é um espanhol. Depois eu vou pegar e eu vou passar pra vocês nos stories. E ele fala, eu anotei o conceito aqui, o que é essa inteligência espiritual? É uma modalidade de inteligência que nos capacita para desenvolver distintas operações que todo ser humano pode desenvolver. No entanto, tal qual outras formas de inteligência, a espiritual só se manifesta a partir de estímulos. É preciso cultivá-la. Então, quem assistiu a live sobre dinheiro e quem também teve, né, participou do workshop sobre dinheiro, teve esse conteúdo sobre a glândula pineal e o desenvolvimento da espiritualidade, não como mediunidade, não é sobre isso. É sobre esse contato com a espiritualidade que vai fazer a gente desenvolver uma inteligência de ter mais percepção, de ter mais sensibilidade, de entender o que a gente precisa, né? E de canalizar isso e colocar para o mundo. O pai também é a força do mundo. Então é isso, minha gente, né? A insatisfação profissional, a insatisfação também com a vida. Pra gente finalizar, fiquem com essa frase. O Bert falava, êxito na vida, êxito na profissão. Êxito na vida, êxito na profissão. Aquele que está em paz com a sua família, está em paz no seu trabalho, está em paz nas suas relações. Aquele que deu um lugar, né, para as pessoas da sua família, tem um lugar e se sente no seu lugar de força. Faz sentido para vocês? Como vocês saem dessa live? Me fala uma palavra. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas a gente finalizou. Uma palavra de como vocês estão saindo. Pra eu saber que tá todo mundo saindo mais ou menos bagunçado, mas um pouco transformado disso aqui. Me contem. Uma palavra. Tô esperando. Gente, o bonequinho até caiu. Ah, perdi o início, então incompleta. Tô saindo incompleta, é ótimo. Vai ficar gravada, Flávia. Depois você assiste, foi bem bacana. Queria dizer coragem.
mas ainda não tenho. Movimento, Bia. Movimento. Você sabe que eu acho que algo muito sábio, né? De muita sabedoria, é reconhecer esse lugar. Porque quando a gente não reconhece que a gente ainda tá, sabe, no meio do caminho, quando a gente ainda tá precisando dar mais passos, né? Quando a gente não reconhece esse nosso lugar, a gente atropela tudo e fica mais emaranhado. Então, com certeza, você reconhecer isso, né? Esse momento vai te ajudar a caminhar. Reconheça isso, dá um lugar pra isso no seu coração. Dá um lugar pra isso. E Lívia Carolina está saindo mais consciente. Muito bem, estamos saindo com muita consciência dessa live. Tirei uma carta aqui, ó, pra gente finalizar nosso encontro. O segredo da mudança é focar toda a sua energia não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Essa frase é do Sócrates e a gente finaliza nosso encontro sentindo a força desse novo, que nos impulsiona, que nos coloca pra frente e que nos faz sermos humanas, fortes, mas também vulneráveis, né? Vulneráveis e totalmente dependentes, de certa forma, um dos outros pra existir em humanidade. Tá bom, minha gente? Um bom dia pra vocês. Um beijo. Continuem esse movimento sistêmico, que vai dar bom. Vai dar bom, vai dar muito bom. Tá bom? Um beijo, boa terça pra todo mundo, gente. Tô indo aqui. Tchau. Vou esperar só, porque eu sei que aqui tá com delay. Eu falo, aí depois de um tempo vocês respondem. Então, tô dando um tempinho pra vocês saírem da live. Enquanto isso, estou aqui já recolhendo as minhas coisas. Bom dia pra vocês. Beijão, bom trabalho pra todo mundo. E pensa nisso, gente, essa coisa da satisfação no trabalho hoje, tá? Traga essa autopercepção pro dia. Beijo.